Leis de Newton. As leis de Newton são as leis que descrevem o movimento. Mas, primeiramente, quem foi Isaac Newton? Isaac Newton foi um físico, matemático e astrônomo inglês, que nasceu em Oxford, próximo a Brighton. Não era de uma família com grande destaque social, mas era de uma pequena classe social burguesa rural. Newton foi órfão de pai e, aos 3 anos, ficou aos cuidados de sua avó. Teve uma infância desafetuosa e solitária e se isolava em seu quarto, onde construía invenções. Ele estudava muito a Bíblia e o latim. Depois, ele foi estudar em Cambridge. Nesse mesmo período, ocorreu a peste negra, que foi por volta de 1665 e 1666. Então, as universidades pediram para que eles retornassem às suas residências, até a reabertura da universidade. Com a volta, em 1667, em Cambridge, ele ganha uma bolsa de estudos na Trinity College. Em 1687, ele publicou Principia, um livro sobre as leis do movimento. Em 1704, ele publicou Óptica, um livro sobre os fenômenos da luz. Morreu em 20 de março de 1727, em Kensington, enterrado na abádia de Westminster, onde também foi erguido um monumento em sua homenagem. Primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton tem como enunciado abaixo a seguinte frase: um corpo permanece em repouso ou em movimento uniforme, exceto sob a atuação de uma força. A primeira lei de Newton também é conhecida como o princípio da inércia. Para entender melhor essa lei, a gente precisa entender o que é a inércia. A inércia é uma característica essencial da matéria e a medida quantitativa da inércia é a massa do objeto. A inércia nada mais é que uma propriedade que faz com que o corpo se oponha a qualquer fator que tente colocá-lo em movimento, se estiver em movimento que altere sua magnitude e sua direção. É importante lembrar que um corpo em movimento continua seu movimento não pela inércia, mas pela falta de uma força que cause seu retardamento, mude sua direção ou acabe acelerando. A partir dessas características obtidas pela primeira lei de Newton, algumas conclusões que a gente pode ter sobre essa lei é que ela se trata de um movimento retilíneo uniforme, que tem como propriedade a velocidade constante e a aceleração igual a zero. Como vemos no desenho abaixo da tartaruguinha, ela está se movendo com uma velocidade de 10 centímetros por segundo, é uma velocidade constante. Desse modo, a aceleração dela, como podemos ver, é nula. Olá pessoal, vamos agora nas simulações aprender e compreender um pouco mais sobre as 3 leis de Newton. A primeira lei de Newton diz que um corpo permanecerá em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a não ser que seja aplicada uma força que modifique o seu estado, modifique a velocidade. Ou seja, trata-se de casos em que a força resultante sobre o corpo é igual a zero. E a somatória de todas as forças que atuam sobre este corpo, vetorialmente, a sua resultante será zero. Então, para que mude o seu estado, precisamos aplicar uma força. Então, nós vemos aqui o bonequinho aqui parado, e o carrinho parado. Agora eu vou aplicar uma força sobre ele. Então, eu estou modificando o seu estado, atingindo uma velocidade de 25,7 metros por segundo. Veja que agora nós temos também, mantendo a lei da inércia, porém, no movimento retilíneo uniforme, o MRU, como muitos conhecem. Então, eu tenho a força resultante atuando sobre ele igual a zero, a velocidade sendo constante, marcando lá em cima 25,7, e a minha aceleração ela está igual a zero, porque não tem mais
modificação na aceleração. Então, isso tem de ser o equilíbrio. Então, essa é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton. Essa lei afirma que um corpo, sob a atuação de uma força, se move de tal forma que a taxa temporal de variação da quantidade de movimento se iguala à força. Essa lei também é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. E essa lei tem uma fórmula que é representada com F igual a m vezes A. O F é representada a força resultante de todas as forças que agem sobre um corpo. O m é a massa desse corpo e o A é a aceleração. E de acordo com essa lei, para que se mude o estado do movimento de um corpo, é necessário exercer uma força sobre ele, que dependerá da massa que ele possui. A segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, nos diz que a força resultante que atua no corpo é igual à massa vezes a aceleração. Ou seja, a força resultante é diretamente proporcional à aceleração. Se eu dobrar o valor da força resultante, automaticamente dobrará o valor da velocidade. Então temos esses exemplos aqui, que eu já deixei os valores para que todos possam acompanhar. Um velocímetro, aceleração. Aqui a somatória das forças, que é igual a zero, porque, lembra da primeira lei da inércia? Está tendendo ao equilíbrio. Um balde de massa de 100 kg e uma caixa de 50 kg. Ou seja, se perceber no balde, a água ela vai se deslocar para trás quando eu aplicar uma força, e quando eu parar de aplicar essa força, a água se deslocará para frente. Assim, quando estamos dentro do veículo, quando aceleramos, a tendência do nosso corpo é se deslocar para trás. E quando freamos, a tendência do nosso corpo é se deslocar para frente. Então, nós vamos ver isso aqui neste exemplo. Eu vou aplicar uma força para vencer o atrito, venci o atrito, e tem uma somatória de forças de 219 newtons. Uma aceleração de 1,46 metros por segundo ao quadrado. Veja que a velocidade está aumentando, porque eu estou mantendo essa força constante. Se nós pegarmos essa aceleração de 1,46 pelo produto da massa, que é 150 kg, nós vamos obter uma força resultante de 219 newtons. Com isso, nós vemos aí a segunda lei de Newton. Olha como se deslocou a água para frente num movimento retardado. Eu posso também fazer um movimento acelerado, que é de acelerar novamente, aplicando novamente a força de 219 newtons. Então, estou no movimento acelerado e agora o movimento retardado. Veja que há uma mudança no estado da água no balde. Com isso, nós temos aí a segunda lei de Newton. Ok? Terceira lei de Newton. Se dois corpos exercem forças entre si, essas forças serão iguais em magnitude e opostas em termos de sentido. Portanto, a terceira lei de Newton, mais conhecida como a lei da ação e reação, afirma que, para toda a força de ação que é aplicada a um corpo, surge uma força de reação em um corpo diferente. Essa força de reação tem a mesma intensidade da força de ação e atua na mesma direção, mas com sentido oposto. Vamos ver alguns exemplos? Na primeira imagem, temos uma pessoa fazendo flexão de braço. Ela faz força de ação contra o chão e então o chão faz uma reação, só que para cima. Na segunda imagem, o jogador, ao chutar a bola, ele realiza uma força de ação para a bola ir para frente, enquanto a bola faz uma força de reação empurrando o pé do jogador para trás. Na última imagem, temos um foguete. Ele está lançando gás para baixo em alta velocidade, gerando uma reação de mesma intensidade para cima. Terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, conhecida como lei da ação e reação, afirma que para toda força de ação que é aplicada a um corpo, surge uma força de reação em um corpo diferente. Essa força de reação tem a mesma intensidade da força de ação e atua na mesma direção, mas com sentido oposto. Vamos ver aqui no exemplo, no simulador, que temos três objetos de massas diferentes, um de 100 kg, outro de 50 kg e outro de 200 kg, totalizando 350 kg.
ao aplicar uma força numa direção do objeto, na direção do objeto, o objeto está aplicando uma força igual no sentido oposto. Então, nós vemos aí que a força aplicada a este corpo está surgindo uma reação deste corpo na mesma direção, mas com sentido oposto. Com isso, nós podemos perceber que é a terceira lei de Newton, para toda ação existe uma reação.